Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. As mensagens diárias do podcast Estrangeiros e Peregrinos têm o propósito de incentivar conhecimento e aplicação da palavra de Deus na vida. Se você chegou aqui para saber a resposta à pergunta 534, continue atento. Eu vou dar a resposta no final do vídeo. Mas antes disso, vamos refletir sobre uma distinção sem sentido. Diferenças socioeconômicas são de grande importância na sociedade moderna. Servem como um dos principais motivadores de líderes e movimentos políticos e militares. Conflitos entre classes têm determinado os rumos da história em quase todos os países do mundo. Até hoje, continuam sendo críticos das tensões entre e dentro das nações. Mas no reino de Deus, estas diferenças simplesmente perdem todo sentido. Paulo ensinou sobre este fato quando disse em Gálatas 3, versículo 28, "Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." No último capítulo de 1 Timóteo, qualquer preocupação com classe socioeconômica some diante da mensagem do Evangelho. A abordagem de Paulo pode nos surpreender, especialmente se tentarmos ajustar o sentido do ensinamento apostólico à realidade política do século atual. Nesse capítulo, Paulo trata de escravos e ricos, convidando as pessoas nestes polos opostos a empregarem seus recursos e oportunidades no serviço aos outros, sem nenhuma sugestão de tentarem alcançar igualdade em termos materiais. Paulo não apoiou nenhum tipo de rebelião por parte dos escravos e não iniciou nenhum movimento político para garantir sua liberdade. Ele ensinou os escravos a trabalharem bem e a respeitarem seus senhores. E nos casos de escravos cujos donos eram cristãos, ele disse para estes servos se dedicarem mais ainda. 1 Timóteo 6, versículos 1 e 2. No mesmo capítulo, Paulo ofereceu várias orientações para os ricos. Ele alertou todos sobre o perigo de procurar as riquezas. Disse no capítulo 6, versículos 9 e 10, "Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores." Da mesma forma que alguns se encontraram na escravidão sem ter procurado esta posição, alguns foram ricos mesmo sem buscar esta prosperidade. Paulo não condenou sua riqueza, mas ensinou o procedimento correto para os ricos. Entre as instruções que ele deu, encontramos estas orientações importantes. Primeiro, não ser orgulhoso. 1 Timóteo 6, versículo 17. O fato de possuir mais dinheiro que outros não significa superioridade ou valor maior da pessoa. Segundo, não confiar na instabilidade das riquezas. Qualquer pessoa que presta atenção nas vacilações de líderes e oscilações dos mercados na economia atual entende muito bem a ideia de instabilidade de riquezas. O dinheiro não compra o amor, não garante a saúde, não previne a morte e não leva à salvação. Terceira mensagem aqui, de depositar sua esperança em Deus, como ele diz no versículo 17. O rico precisa de Deus da mesma forma que o pobre, pois o Senhor é o único que pode salvar. Quarta orientação, utilizar os recursos financeiros generosamente para servir aos outros, como diz 1 Timóteo 6, versículo 18. E a quinta, refletindo o ensinamento de Jesus, Paulo diz que devemos investir na eternidade e não nesta vida.
Versículo 18 de novo. O que liga estes ensinamentos dados aos escravos e aos ricos? São os outros comentários do mesmo capítulo. Paulo condena fortemente o ensinamento conhecido nos nossos dias como a teologia da prosperidade. Pode ler com calma 1 Timóteo 6, do versículo 3 a 10, para ver como essa doutrina é uma distorção terrível da vontade de Deus. Ele ensina os servos de Deus a focalizarem as coisas espirituais e eternas. Versículos de 11 a 16. Vistas desta perspectiva, as posições que pessoas ocupam nesta vida simplesmente não têm importância. Tanto pobre como rico deve usar sua vida e seus recursos para servir ao Senhor e se preparar para a eternidade na presença do Criador. Paulo disse em 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ok, agora vamos para a pergunta número 534. Quem foi o primeiro rei de Israel? Alternativas: A. Moisés, B. Josué, C. Saul ou D. Davi. A resposta certa, alternativa C. Saul. Diz no relato de 1 Samuel, capítulos de 8 a 10, que esse homem foi ungido pelo profeta Samuel, conforme a ordem do Senhor, e se tornou primeiro rei de Israel. E lembrando que Jesus é o nosso mestre, as diferenças que os seres humanos fazem de posições de importância por causa do dinheiro, do poder político, simplesmente não têm importância. Jesus é o soberano rei, e todos nós devemos ser súditos, submissos à autoridade do nosso rei. Que Deus abençoe você nessa busca de submissão ao Rei dos Reis. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.